falar do Vasco agora no Sport Center? Bora. Bora. Virando o Vascão. Cícero Melo? Ah, é o Cícero Melo. Pensei que a gente ia mostrar os melhores momentos. Cícero, o Vasco... Aí, com esse sorriso do Cícero Melo, cabelinho cabelo na régua, olha lá. isso quer dizer que o torcedor do Vasco deu uma respirada funda, tranquila, porque o ponto foi importante. Os pontos foram importantes. É verdade, vou fazer como o torcedor do Vasco fez ontem no gol do Payet, assim, ó. Uma respirada aliviada, porque o gol do Payet de falta, aos 48 minutos do segundo tempo, foi dramático, né? Mas não foi uma boa atuação, o Vasco jogou mal mais uma vez, mas o mais importante foram os 3 pontos, a vitória. E com ela, o Vasco ficou agora a 3 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro no Z4. O Cruzeiro tem 37 pontos ganhos, o Vasco está em 15º lugar, com 40 pontos ganhos, mas tem um jogo a mais do que o Cruzeiro. São 4 jogos sem perder, não é ruim a campanha do Vasco nos últimos jogos. 4 jogos sem perder, 3 vitórias consecutivas e antes um empate. Lembrando, então, o Vasco venceu o América Mineiro 2-1, tinha vencido o Botafogo Clássico por 1-0 e antes vencido o Cuiabá, lá em Cuiabá, na Arena Cuiabá, por 2-0, né? Agora, engraçado, se fala que a campanha do Vasco é muito ruim, que o time não vem bem, mas olha, o Vasco tem a 5ª melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. Da 7ª, ele pulou para a 5ª colocação com essa vitória, 57,1% de aproveitamento. Quer dizer, a campanha foi muito ruim no primeiro turno. A campanha do segundo turno é digna, né? 5º lugar no segundo turno, o Vasco poderia estar almejando coisas bem melhores se tivesse feito a mesma campanha no primeiro turno. Agora tem a data FIFA, né? E o Vasco tem aí um bom tempo para se preparar para o jogo, acho que é o mais importante desse segundo turno, dessa reta final. Justamente o jogo adiado da 33ª rodada contra o Cruzeiro. Quarta-feira, dia 22 de novembro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Quer dizer, o Cruzeiro é vida ou morte, para empatar com o Vasco no número de pontos, tendo um jogo a menos. E para o Vasco é para se distanciar aí 6 pontos do Cruzeiro. Eu fiz aqui uma pesquisa, né, com nossa data ESPN. A última vez que o Vasco tinha feito um gol de falta foi há mais de um ano, quase um ano e meio, dia 24 de junho de 2022, na Série B, vitória por 3-0 contra o Operário do Paraná em São Januário, gol do Carlos Palacios, aos 50 minutos, parecido com esse do Payet, né? Do segundo tempo. É o Vasco que agora tem tempo para se preparar, mas vamos ouvir o que falou o técnico Ramon Dias após o jogo. Ele estava bastante decepcionado com a atuação ruim do Vasco. Yo estoy muy desilusionado con el equipo, porque no es la forma, no es lo que trabajamos, y seguramente todos están contentos por el resultado. Pero en el fútbol, realmente para salvarte, tenés que jugar bien, tenés que interpretar de otra manera, tenés que tener otro ritmo, otra dinámica, otra presión. Venimos trabajando hace mucho tiempo y el equipo falló. La gente es maravillosa, cómo acompaña, cómo está presente, cómo alienta, la paciencia que tiene, porque el equipo realmente no jugó bien y alentó hasta el último minuto. Nosotros tenemos que mejorar mucho, porque tenemos partido difícil, complicado. Sí, fueron 3 puntos importantes para poder salir un poquito más arriba. Pero jugando de esta maneira vai ser muito difícil. Números, então, aí, ó, do Payet, em 45 minutos contra o América. Então, ele fez o gol ali decisivo, chutes no alvo. A gente tá vendo que ele fez 3, né? E também ali o ranking do time. Chances criadas... O primeiro em chances criadas, também o primeiro em cruzamentos certos, o primeiro também em faltas sofridas. Ele foi muito importante naquela vitória contra o Fortaleza, não foi? Que foi 1-0 o gol dele? Sim. Foi Fortaleza, né? Agora... E agora, de novo, marcando o gol decisivo. Quando o técnico tá falando coisa que a gente... Porque ele venceu o jogo, mas ele não tá querendo enganar ninguém. É isso. Lembra contra o América? Que o Vasco ganhou aquele jogo no último lance, assim, do Jair, né? Que desviou. E aí ele foi pro vestiário, deu uma bronca em todo mundo e falou, beleza, dei a bronca, agora vocês podem comemorar. E ontem, de novo, né? Ele é muito realista, né, o Ramon Dias. Não, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas será que a televisão lá de casa tá estragada? Porque passou um jogo diferente e tal. O Ramon falou o que a gente viu, o que o torcedor do Vasco viu, né? É claro, ele precisa corrigir, precisa entender o que está acontecendo, mas... Falando muito claramente, no momento ele precisa ganhar jogos mesmo. Sim. Porque não dá para ficar correndo muito risco. Ontem correu muito risco,
mas muito risco, um jogo muito difícil, que se tornou muito complicado, mesmo o Vasco saindo, vencendo, mesmo o PEC perdendo aquele gol, difícil acreditar como perdeu aquele gol, mas ainda assim o América também perdeu e criou situações muito claras. A situação hoje é muito melhor que a situação de antes. E o que o Cícero falou é muita verdade. O turno foi horroroso, porque a campanha no retorno é uma campanha normal. Campanha boa. Normal não, a campanha é boa. Sim. Mas o turno foi horroroso. A campanha é muito melhor do que a do Botafogo, que, né, liderou o primeiro turno inteiro. O Ramon, ele é muito do que faltou para o Vasco no primeiro semestre. Muito, assim, muito, porque não falam nem só sobre trabalho técnico, né? Sobre essa conexão com a realidade do Vasco no campeonato, assim. Ele entendeu muito rápido, não vou falar que ele entendeu o que é ser Vasco, mas ele entendeu muito rápido o que ele poderia entregar e a maneira como ele poderia entregar e como as coisas funcionam por aqui. Então, assim, o Vasco, no primeiro semestre, a gente presenciou coletivas completamente desconectadas com a realidade. E não falo só de comando técnico, mas de diretoria também. A gente viu uma SAF muito desconectada também, muito distante do dia a dia do clube e do dia a dia do futebol brasileiro. Então, a virada de chave que o Vasco dá para o segundo semestre, pensando em construção de trabalho, e aí ficou difícil, porque, obviamente, perdeu muito tempo no primeiro, né? Na primeira parte do campeonato, assim. Então, teve que correr muito atrás, porque com esse trabalho, com esse mercado que o Vasco fez, tanto de peças quanto de treinador, poderia ter pensado num outro tipo de competição, de campeonato brasileiro, assim. Então, é claro que ainda corre muito risco. O Ramon, ele é certo de manter essa concentração no desempenho da equipe, porque o desempenho fala muito e o Vasco já deixou pontos para trás justamente por oscilar em desempenho dentro de partidas. Mas um ponto muito importante, né? Uma vitória muito importante com um adversário já rebaixado, mas que complicou a vida de muita gente nesse campeonato. Ô Mari, a gente está falando do Ramon, né, e dessa retomada. No final do ano, a gente vai premiar o melhor técnico do campeonato. Sim. E é provável que a gente, né, que seja premiado ou o técnico vencedor, ou se não for o campeão, algum técnico que tenha brigado pelo título. É um absurdo, ou você já viu, Marra, em alguma competição ser premiado um técnico que salvou um time que estava condenado? É um absurdo dar um prêmio desse, assim? Eu não estou lembrado de ter visto. Talvez acho que faz sentido pensar, porque a campanha com o Ramon é boa, muito boa. Mas eu acho que o Caixinha merece ser observado. Tá. Mas a gente vai falar assim, e o Ramon, a gente vai colocar ele na conversa? Eu acho que pode colocar. Porque a parte dele ele entrega. Ele fez. É que eu acho que a questão do treinador do campeonato, ela passa também... Ela passa pelo campeonato, né? Não pelo segundo turno do campeonato. Ela passa pelo segundo turno, pelo campeonato Senão como você todo. entrega pro Luiz Exatamente, Castro. senão você divide o prêmio do campeonato. Né? E também acho que também passa uma coisa pela gestão, né? Como um todo. Como foi a avaliação geral? Porque quando você acaba premiando o técnico ele tem muito de toda a cadeia que veio antes dele para ele poder. Mas eu acho que aí a gente está falando muito com o que você tem e o que você conseguiu. Uhum. E o Ramon, além de tudo, ele conseguiu trazer jogadores que agregaram muito, né? Mas aí vale lembrar do Antônio Oliveira também, que tem a campanha no Campeonato Brasileiro, a mesma campanha do Fluminense. E eu sei que o Fluminense estava disputando outra competição, que foi campeão. Mas, assim, o técnico do Cuiabá tem a mesma realidade, né? Diferente. É bom destacar bons trabalhos, né, de treinadores aqui no Brasil. E se a gente está tentando personificar um pouquinho, Cícero, o Payet ontem, eu vi muito nas redes sociais, né, as pessoas falando que se o Payet foi contratado para momentos como esse, né? É para, nesse momento, a estrela dele, toda a experiência dele brilhar em situações, em jogos, em questões improváveis, como o gol que ele faz de falta. É verdade, Mari. O Payet é um jogador diferenciado. Pelo menos ali em relação ao elenco do Vasco, ele é diferenciado. Se não fizer mais nada e o Vasco escapar do rebaixamento, só esse gol de falta aí já vai ter valido a contratação dele. Eu tenho a impressão que nesses 9 dias que o Vasco tem até o jogo contra o Cruzeiro
por causa da data FIFA, uma grande importância vai ser o trabalho da preparação física e da comissão técnica para deixar esse jogador em condições de decidir os jogos e atuar mais do que 45 minutos. Ele ontem entrou no intervalo, né? E é assim que ele tem entrado, sempre no intervalo ou no segundo tempo. Se conseguirem dar um ritmo de jogo para ele, um preparo físico adequado minimamente para ele aguentar, se não 90, 70 minutos começando os jogos, ele pode ser o ponto de desequilíbrio nessa disputa aí para não ser rebaixado para o Vasco da Gama, porque ele é um jogador que bate muito bem falta, cobra as faltas que não são diretas, as bolas paradas, muito bem, ele puxa contra-ataque, ele é inteligente, é forte, né? Então eu acho que um dos trabalhos principais da comissão técnica agora nessa parada FIFA é deixar esse jogador em condições de render mais tempo, de poder ajudar mais tempo para que ele faça o desequilíbrio que o Vasco precisa para, de vez, sair desse fantasma aí do rebaixamento. Eu acho que o dever de casa do Vasco é esse, deixar o Payet em condições de jogar mais tempo. Já tá pago? Pago. Pode pôr assim? Tá pago? Espera um pouco mais. É que já são pelo menos... Já passou metade da parcela, sabe? Já porque são pelo menos 4 pontos aí, né, na conta dele, né? Aqueles 2 ali que seriam um empate, né, contra o Fortaleza, e ontem seria outro empate. Tá. É difícil você imaginar que o Vasco, se ele se salvar, que ele se salve com mais de 4 pontos de vantagem. Eu acho que o pagamento foi de outra forma. É ver o torcedor voltar a sorrir, É isso, voltar a ter orgulho, voltar... Ainda que eu concorde com o Cícero, ele não tem condição mesmo de jogar 90 minutos, assim como o Alex Teixeira também não tem, e está jogando menos, e começou a partida ontem. Mas o torcedor do Vasco tem um outro astral, e acho que isso é contagiante para o ambiente, depois da chegada dele. E Omar, até porque, né, independentemente do número na tabela ou de quanto pagou, esse astral que ele leva, isso é impressionante, né? O gol de falta, como é feito. Na hora ele tem a sensibilidade para apontar ali para a camisa do Roberto Dinamite. Ele está entendendo onde ele está. Né? A entrevista com o Léo Jardim também foi muito legal, né? Que Como tradutor. Ele participando como tradutor ali. Parece que está assim, parece que ele está curtindo também o que tá fazendo, mas ele tem que melhorar fisicamente. Ah, mas aí eu vou ter que virar o Dona. Calma, que o Vasco gosta de iludir. É perigoso, Mari. Perigoso. Porque, não é? Ele não estava aqui no dia. Não tava. Porque assim, eu tô tentando aqui, saiu o Cita Dona. os jogadores. Ele Mari. fica assim, ó. Porque não dá pro Gabriel Peck perder um gol desse. O Vegete precisa voltar a marcar. Gente, que é o Haaland Ele marcou ontem. É o Haaland da Colina. Não, mas assim, agora sem sacanagem. Porque o que me preocupa é que esse Brasileirão senta nessa cadeira igual um divã. Porque eu tenho, às vezes, déjà vus, assim, momentos de felicidade, isso pra todos os times, tá? Torcedor do Vasco, não me mate. Para uns mais. Pra uns mais, pra outros menos. Mas assim, dá a sensação que a coisa tá meio resolvida, o campeonato vira. Não, E de tem jeito nenhum. 5, 6 jogos ainda, 3 jogos, 4 jogos pra times que eu não sei se sabe, esse astral, ele dura, falei, o Brasileirão, cada rodada é duração de story. 24 horas. Fala, Cícero. Não, só um detalhezinho para acrescentar nessa campanha final aí, para o Vasco tentar evitar o rebaixamento. Faltam 5 jogos para o Vasco. Dos 5, só 2 em São Januário. 3 vão ser fora de casa. Então o Vasco tem 2 jogos seguidos fora de casa, contra o Cruzeiro e contra o Atlético Paranaense. E depois joga contra o Corinthians em casa, Grêmio fora e encerra contra o Red Bull Bragantino em casa. Então a tabela não é fácil para o Vasco, não. Tá, eu vou até despedir do Cícero, que o torcedor vai ficar chateado com essa informação. Cícero, obrigada, viu? Você trouxe um alerta importante e desesperador pro torcedor também. As 2 últimas rodadas contra Grêmio e Red Bull. Sim, mas é o que eu tô te falando. Tchau. No mínimo vão disputar a Libertadores aí, né? É duração de story. Como que você fala que hoje o torcedor... O claro, Haaland tem que da estar Colina vai feliz. precisar. Não, o gol do Payet é feed. É feed? É feed. Ah, sim, Reels sim. ainda, É com Reels, aquele lá, eu ó, acho do também. Dinamite dele, assim. Eu acho também. Mas não Mas dá pra... pera, vamos ficar com a coletiva do Ramon ali. Né? Mas é o seguinte, hein, Serenidade por essa tabela que o jogar Cícero bola. falou, o contra o Cruzeiro é final. E o Vasco dá uma vacilada nos confrontos diretos, né? Precisa... E o Cruzeiro também. Então, Porque a gente mostrou agora que o dito Cruzeiro isso- também conseguiu uma... Dito isso, empate. 1 ponto para cada um. Tá vendo? É isso. O simulador é a coisa mais inútil do Brasileirão. Mas o Bahia também está num momento que se complica no campeonato. Porque tem jogos a menos, né, comparando o Cruzeiro. E cria e a bola entra do outro lado.
São 3. A gente já está falando... Essa recuperação do Curitiba é muito legal, mas tarde, né? O Goiás está meio que afundado também e ainda perde em casa para o Santos, depois perde mais uma. A gente está possivelmente falando de uma vaga. Mas essa vaga disputada com muito fervor, porque esses times não são de confiança, não são confiáveis. É isso. E deles, eu acho que o Vasco é o que apresenta mais argumentos para acreditar. É que ele está na curva um pouco mais ascendente do que os outros que estão numa curva de... Né? O Cruzeiro está num momento de crise, sem técnico, briga, não sei o quê. O Bahia não joga mal, mas perde. O Bahia não consegue resultado. Ganha. O Vasco está naquela curvinha, mas é isso. Nada também me garante que seguirá subindo ou descendo para qualquer um dos times, né? É que o pior do Vasco já passou, né?